Olá pessoal, que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de primavera, e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos colocar em foco a primeira edição especial sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, que tem data marcada todo dia 20 de novembro no Brasil. Olha pessoal, essa data tão importante pode colocar em destaque também a celebração da cultura afro-brasileira que influenciou os nossos hábitos na alimentação, na arte, na música, na dança, na capoeira e em tantos outros aspectos do nosso comportamento. O Dia Nacional da Consciência Negra pode ser entendido como uma data para celebrar, mas também para discutir a afirmativa que muitos brasileiros fazem de que temos no nosso país uma democracia racial, ou seja, que todos são tratados de forma igual, independente da cor da pele. A gente percebe na prática que isso não é verdade. O mito da democracia racial, ele é a ideia de que o Brasil é uma sociedade miscigenada e em que, por conta de todo o histórico do nosso país, não existe nenhum preconceito de raça aqui, só que ele é um mito porque o Brasil ele foi um dos países em que mais tempo o sistema escravocrata foi vigente. E mesmo pós-abolição, não houve uma política de inserção dos ex-escravizados na sociedade. Até hoje, o negro ele sofre do preconceito, sofre de racismo, e existe uma perseguição muito clara do Estado ligado à raça. Por isso que o mito diz que é um mito de uma democracia racial, porque na realidade não existe, era só uma história. Que na realidade a sociedade brasileira ela é estruturalmente racista e que persegue a população negra ainda até hoje. Nós sabemos que existe no Brasil um problema histórico e que está enraizado no nosso jeito de ser. Precisamos aprofundar o debate sobre a situação dos negros no Brasil. Pessoal, casos de racismo acontecem em todos os setores da nossa sociedade, com frequência. Vamos ver o que diz a Djamila Ribeiro, que tem vários livros publicados sobre essa questão. O que falta muitas vezes aos brasileiros é o entendimento do racismo como uma estrutura, a investigação sobre a origem social das desigualdades e de romper com essa visão que ficou, infelizmente, muito popular no Brasil, porque foi feita por uma elite intelectual dessa democracia racial, essa ideia romântica do não conflitos raciais. E isso dificultou muito um aprofundamento sobre a questão racial no Brasil. Então, eu entendo que não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, é um processo. Com um número maior de pessoas negras na universidade, a gente começa a perceber uma maior tensão. Então, debater raça, muitas vezes, para essas pessoas é colocado como algo menor ou identitário, quando são as pessoas negras fazendo esse debate. E é muito interessante que a branquitude não pensa que branquitude também é uma identidade, que masculinidade também é uma identidade. Então, identitários são sempre os outros. Então, na verdade, o que a gente está trazendo é um debate sobre a importância de coexistir dentro desse espaço e de não ser mais definido por esse olhar do homem branco que nos marcou como outro, nos marcou como objeto. E para falar de racismo e sobre desenvolver projetos nas escolas que estimulam as crianças a produzir e a construir e a fortalecer sua identidade negra, para a entrevista dessa edição, nossa convidada é Renedi de Souza. Renedi é professora de alfabetização e pedagoga na rede municipal dos municípios de Soretama e de Linhares, que ficam aqui na região norte do Espírito Santo. Atualmente, ela cursa o mestrado com linha de pesquisa que tem o seguinte tema: valorizando a diversidade histórica afro-brasileira no processo de alfabetização, que destaca a importância de trabalhar a literatura afro-brasileira com crianças em processo de alfabetização. A leitura, como eu já havia falado, é algo libertador.
O conhecimento é algo que ninguém te tira, né? Jamais vai tirar, você vai carregar para o resto da sua vida. Então, pais, professores, amigos, pensem, né, qual é o material que você está levando para a sala de aula, qual é o material que você não está levando para a sala de aula. Pais, mães, avós, muitas das vezes, você tem oportunizado a criança ter outras opções de leitura, né? O livro, quando você vai escolher, qual é o livro que você tem escolhido? Você tem direcionado essa criança a perceber também que existem histórias afro-brasileiras, né? E que façam, né, um bom uso dessas obras, critiquem também, observem também, porque o racismo é algo que tem que ser exterminado, é algo que, né, uma única das coisas que hoje a gente vê que tem que ser exterminado. E não só aqui no Brasil, não só aqui em Linhares, mas de uma forma geral. Então, a leitura, né, o conhecimento, ele vai trazer toda essa oportunidade. Seguindo juntos na companhia da professora Renedi de Souza, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, o Dia Nacional da Consciência Negra, que tem data marcada todo dia 20 de novembro, assim como todo mês de novembro, marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social que afeta a população negra. Fala também sobre os avanços na luta do povo negro e sobre a celebração da cultura afro-brasileira. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, para mim é um dia especial mesmo, para celebrar os meus ancestrais, para celebrar a importância da cultura negra no Brasil, na sociedade brasileira. O povo negro ajudou a construir esse país, então é importante que a gente possa fazer essa celebração. Aí você pensa, muitos povos ajudaram a construir a sociedade brasileira. E é verdade. E por que tem a consciência negra? Porque a gente precisa valorizar essa presença do negro na sociedade brasileira, porque nós somos mais de 50% da população e porque o Brasil ainda vive aos reflexos, as consequências do racismo. O Brasil é um país racista. Então, quando você celebra a cultura negra, é também tirar espaço do preconceito, é também tirar o espaço da violência, porque o racismo mata no Brasil. Hoje é importante que a gente reflita sobre isso. Não adianta a gente negar, porque se a gente nega, a gente não resolve. É melhor olhar para o problema, ver que pontos, ajudar as nossas crianças brasileiras, brancas e negras, a enxergar esse país e a fazer diferente. A gente pode fazer diferente, a gente deve fazer diferente. As nossas crianças, nós merecemos isso. A gente merece ter orgulho de quem a gente é. Quem não conhece o seu passado, quem não conhece a sua história, não pode seguir para frente, não pode se conhecer no presente. A importância do Dia da Consciência Negra para mim vem daí. Vem dessa celebração da minha cultura, dos meus ancestrais e também a celebração e a luta para que o racismo não mate mais pessoas negras no Brasil. E parafraseando a escritora e ativista nigeriana Chimamanda Ngozi, abro aspas para ela: o racismo é um absurdo porque gira em torno da aparência, não do sangue que corre em suas veias. Gira em torno do tom da sua pele, do formato do seu nariz e dos cachos nos seus cabelos. Fecho aspas. Olha só, pessoal, e como o nosso papo aqui gira em torno de livro, eu quero sugerir para vocês a leitura de um livraço, né? Um Defeito de Cor, da escritora mineira Ana Maria Gonçalves. E é indicado para nós aqui pelo ator super conhecido, que é o Lázaro Ramos. Bom, minha dica de livro tem sido uma dica que eu tenho falado faz uns 8 anos, é o livro que eu mais dei de presente na minha vida. Teve uma vez que eu entrei numa livraria e comprei 4, mesmo sem ter para quem dar, porque eu acho que é um livro fundamental, que todo mundo deveria ler. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. É um romance, mas que eu acho que explica muito sobre as nossas relações no Brasil, sobre quem nós somos, como é que
os negros chegaram nesse país e como as relações são mais complexas do que às vezes tentam fazer com que seja. Esse livro é fundamental, é um livro grosso, mas um livro muito prazeroso. Só para vocês terem ideia, ele tem mais de 940 páginas e eu li esse livro em 1 semana e meia. Passava madrugadas lendo e relendo, porque eu tinha muita curiosidade de saber o que é que ia acontecer. Então esse livro eu vou sempre indicar. Toda vez que alguém disser assim, dica de livro, será Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. Como vocês viram aí, pessoal, o livro Um Defeito de Cor é o chamado calhamaço. Ele tem mais ou menos 950 páginas, é um livro grosso, mas como disse o nosso convidado Lázaro Ramos, leia um pouco a cada dia, insista e persista nessa leitura, que vocês vão vivenciar uma excelente experiência para todos vocês. E acompanhe junto comigo uma matéria sobre livros publicados pela professora e escritora capixaba Noélia Miranda, onde as personagens dos livros de literatura infantil são protagonizados por personagens pretas, de histórias infantis. Literatura na veia. O que uma dançarina de balé, uma princesa guerreira e uma heroína têm em comum? Elas são pretas e protagonistas de histórias infantis. Por trás das obras, Noélia Miranda, professora, pesquisadora e escritora, que através das palavras cria e recria fábulas com personagens pretos. Noélia se jogou no universo literário depois de participar de um evento. Nele, ela percebeu a falta de representatividade negra nos livros. Por incrível que pareça, uma escola de maioria negros e negras, fantasiados, né, de princesas europeias. Eu recebo uma mãe justificando a ausência de 2 filhas. E aí ela me dizia, olha, as crianças não vão vir porque eu não tive como alugar o vestido da Cinderela e o vestido da Branca de Neve. E também não ia dar para eu levá-las no salão para alisar o cabelo. Aí piorou o quadro, né? E aquilo ali me intrigou. A história da princesa guerreira que veio escravizada de Angola, na África, para o Espírito Santo, ganhou uma linguagem voltada para o público infantil. Eu quis trazer a Zacimba princesa, a Zacimba resistente, a Zacimba de luta, a Zacimba que, quando conquistou a sua liberdade, ela não ficou escondida no quilombo, ela foi em busca de outros movimentos de libertação para outras pessoas, né, outros negros e negras que viriam escravizados, né, em navios. Ao todo, já são 4 livros e 2 em produção. O protagonismo preto dessa escritora também é visto através da própria editora de livro, que abriu junto com o marido em 2019. A ideia surgiu para que autores negros e negras pudessem ter um espaço para divulgar livros com narrativas e escritas pretas, o que para ela normalmente não acontece no cenário capixaba. A gente quer uma literatura que a gente encante, que a gente traga informação, que a gente traga conhecimento, que a gente traga o empoderamento para além da estética. Empoderamento de verdade, ele ultrapassa a nossa estética. A estética é importante porque ela é que chega. E aí, para além da estética, nós precisamos atentar para a narrativa, porque a narrativa, ela educa. E o empoderamento, ele tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Essa iniciativa da professora Noélia Miranda, pessoal, contribui muito para que crianças pretas encontrem lugares de boas referências na literatura, onde tradicionalmente os heróis e figuras de destaque são brancos. Parabéns, professora Noélia. É muito bem-vinda aqui no programa Sim para a Literatura. É alimentando esperanças de que as pessoas pretas têm seu lugar de fala e lugar de destaque na sociedade brasileira que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. A leitura, como eu já havia falado, é algo libertador. O conhecimento é algo que ninguém te tira, né? Jamais vai tirar, você vai carregar para o resto da sua vida. Então, pais, professores, amigos, pensem, né, qual é o material que você está levando para a sala de aula, qual é o material que você não está levando para a sala de aula. Pais, mães, avós, muitas das vezes,
Você tem oportunizado a criança ter outras opções de leitura? Né? O livro, quando você vai escolher, qual é o livro que você tem escolhido? Você tem direcionado essa criança a perceber também que existem histórias afro-brasileiras, né? E que façam, né, um bom uso dessas obras, critiquem também, observem também, porque o racismo é algo que tem que ser exterminado, é algo que, né, uma única das coisas que hoje a gente vê que tem que ser exterminado. E não só aqui no Brasil, não só aqui em Linhares, mas de uma forma geral. Então, a leitura, né, o conhecimento, ele vai trazer toda essa oportunidade. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Renedi de Souza. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares a professora Renedi de Souza. Renedi trabalha na Rede Municipal de Ensino do município de Soretama, que fica aqui a 25 quilômetros de Linhares, aqui na região norte do Espírito Santo, e aqui em Linhares ela trabalha como pedagoga, nas duas escolas com a educação básica. Renedi está fazendo mestrado numa instituição de ensino na Bahia, em Teixeira de Freitas, e a linha de pesquisa desse mestrado dela é sobre, professora Renedi? Olá, boa tarde, um prazer imenso estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. E o meu trabalho, a linha de pesquisa dele é dentro das relações étnicos raciais. E o meu projeto, ele está pautado, né, na discussão e também na elaboração de literatura e histórias afro-brasileiras no processo de alfabetização. Ok, professora Renedi, seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, veja bem, nessa entrevista a gente vai conversar um pouco sobre esse projeto, né, esse trabalho, essa linha de estudo que a professora Renedi adotou. Vamos falar um pouco sobre a questão do racismo, né, já que estamos no mês da consciência negra. E essa é a primeira de duas edições sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e sobre o que temos efetivamente que comemorar sobre essa temática no Brasil, que nós vamos fazer aqui no programa Sim para a Literatura em 2023. Professora, sobre a questão do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, o que nós temos que comemorar, professora? Ou não temos? Olha, na realidade, quando eu me lembro do dia 20 de novembro, eu vejo assim como um momento de reflexão, né? De tudo que se aconteceu, de como chegou, né? De como chegou aqui os africanos, e muitas lutas, resistência. Eu vejo mais como um momento de reflexão. Sempre bom destacar, né, professora, que os negros que vieram para o Brasil, eles vieram como escravizados, né? Exatamente. Eles não eram necessariamente escravos, né, em cada país de origem da África. Como é que você tem visto essa questão do racismo dentro da escola? Você trabalha em duas escolas, né, uma como pedagoga, que eu imagino que você tem uma visão muito mais amplificada de tudo, né? Você conversa com um professor de cada área, de cada disciplina. E lá na escola de Soretama você trabalha como professora. Como é que você tem visto essa questão das relações entre os alunos em sala de aula e dentro da escola? Então, como professora alfabetizadora, assim, é a turma que eu gosto de estar trabalhando, né? A criança no processo de alfabetização. Aquela pureza, aquela sensibilidade toda. Então, você vê ali que existem momentos, né, que elas, né, como se diz, se formam grupos. Né? E acaba se separam em grupinhos. Exatamente. E acaba que se isolando as crianças, né, negras. E você, como professor, né, você tem que observar todo esse andamento ali para que você venha né, intermediar, para que não aconteça esse afastamento, né? Porque todos ali estão no mesmo propósito, né, de aprender, e todos têm que ter essa oportunidade no processo de aprendizagem. E você percebe, professora Renedi, essa questão desse afastamento, ele é consequência de quê? De parte, por exemplo, das crianças brancas.
É uma questão que já vem da família? Como é que funciona isso? Uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, né, que como professora, alfabetizadora, então logicamente eu tenho que trabalhar bastante a leitura, o incentivo à leitura. E sempre eu gosto de disponibilizar os livros para que os alunos tenham um momento de leitura. E sempre eu gosto de trazer vamos supor, 25 alunos. Eu trago 26 literatura e uma dessas literaturas é uma literatura afro-brasileira. Que tem personagens que são pretos ou negros. Exatamente. Na capa já está ali escancarado, né, do que vai falar. Né, até o momento no Brasil, são pesquisas que eu tenho que acompanhar, né, professora? Boa parte da literatura voltada para a criança, os principais personagens ainda são brancos. Até aqui no Espírito Santo, inclusive, nós já temos escritores, né, escritoras, que já vêm produzindo já há alguns anos a literatura voltada para a criança, cujos principais personagens são personagens pretos. Mas a maioria da literatura para a criança ainda é de personagens brancos. Só para a gente fazer essa constatação. Aí você estava falando? Então, aí cada criança pegava um livro. E geralmente, sempre quando eu inicio esse método, né, eu faço dessa forma, o livro afro-brasileiro, ele fica lá. Fica quieto no canto. Fica quietinho lá. Então, assim, sai cada uma criança com um livrinho para fazer a leitura, porém, aquele que, né, da temática afro, né, afro-brasileira, uma literatura afro-brasileira, ele fica de escanteio. Aí vem fazer a abordagem, né, perguntar por que ninguém quis ler esse livrinho, ninguém quis conhecer a historinha da personagem aqui. Então vem fazendo, né, contando para eles e para eles fazerem essa associação. Também, né, que como uma opção de leitura. E assim, aí com o tempo vou fazendo novamente esse mesmo processo, acrescentando mais literatura afro, isso. Né? E aí chega-se no fim do ano, né? A gente eles mesmos, né? Não, deixa aquele livro que você pegou, depois você passa que eu quero ler, entendeu? Então eles mesmos mesmo que calcula que um já pegou o livro, então ele já tem interesse de conhecer aquela história ali também. Porque isso tem a ver, né, professora, com a questão da construção da identidade da criança, exatamente. Né? A criança, a menina que cresceu só tendo bonecas brancas, por exemplo, parte da minha geração, que hoje passou um pouco de 50 anos de idade, ou tem um pouco menos, nós crescemos assistindo Xuxa e Angélica na televisão, como apresentadoras de destaque. Essa realidade mudou de uns anos para cá. Então, a construção da identidade, do que seria o padrão de beleza e de aceitação, era com mulheres brancas e loiras. A Angélica tem defeito e Xuxa tem defeito. Não é isso que a gente está discutindo. Mas era o que era oferecido naquela época. Quem aparecia na publicidade, com destaque na publicidade, por exemplo, fazendo propaganda de um perfume, de uma roupa legal, de um carro, sempre pessoas brancas. Então, a identidade da geração foi muito focada, e a TV aberta, ela tem um acesso à casa das pessoas, né? Exatamente. Você percebe essa mudança hoje? Por exemplo, na programação da mídia, na TV, nas redes sociais? Você percebe uma presença maior de pessoas pretas que vão servir da construção da identidade das suas crianças lá da escola? Olha, a partir da Lei 10.639, mesmo assim já tendo um vasto tempo, né, da existência, porque ali, né, vem retratar basicamente de se ter, né, dentro né, para que seja ensinado nas escolas, para que seja abordada essa temática. Então, com isso, eu vejo que tem acontecido, né, fatores onde a mídia hoje já mescla, né, já coloca pessoas negras também, mulheres negras, e eu vejo que paulatinamente tem, né, acontecido essa mudança. A mudança está acontecendo, pelo menos na mídia. Exatamente. Né? E também, assim, falando sobre a questão da leitura, né, de obras literárias, hoje a gente percebe também um grande número, né, de literatura. É isso que eu ia te perguntar, professor. Aumentou essa disponibilidade de livros? Tem aumentado. Que tem personagens pretas, né? Isso. Lázaro Ramos mesmo é um... O Lázaro, escritor, né? Isso. Ele é ator, né? E também ele tem um livro. Ele publicou um livro também. Outras pessoas, inclusive aqui no Espírito Santo, nós tivemos um seminário recentemente, né? Veio uma... A Noélia? Isso, né? Noélia.
Que fez a palestra lá. Exatamente, né? Então, assim, e também editoras, né, que com publicações apenas de literatura afro, né? Então, assim, tem acontecido esse incentivo, né? Então, isso é muito importante. E a questão de se ter na mídia, de se ter um livro, uma obra literária, isso traz a representatividade. Né? É muito bom você olhar no olhar da criança, né, e ver assim, nossa, parece comigo, né? Essa princesa aqui desse castelo, desse reino, né, tão distante, vamos logo supor assim, ela se sente representada. Falando do seu projeto lá, do mestrado, em que área que é, o que está representando para você, como é que isso está repercutindo na sua atividade em sala de aula? Por gentileza, professora. Eu, assim, sinceramente, a cada dia eu estou mais apaixonada pela temática. Tem quanto tempo que você está fazendo mestrado? Iniciei esse ano. Este ano. Universidade? Universidade Federal do Sul da Bahia. Do Sul da Bahia. É ligada à Universidade Federal da Bahia? É a federal. É uma extensão da Universidade Federal da Bahia. É porque tem lá ali em Teixeira... e tem Porto Seguro e tem uma outra cidade também, que agora igual nós temos uma extensão da UFES aqui em São Mateus, né? No município de Alegre, lá no sul do estado. Como é que é a linha de pesquisa, professora, para a gente deixar registrado aqui? Qual é o nome da sua linha de pesquisa? Bom, a linha de pesquisa é Relações Étnico-Raciais. Étnico-raciais. Né? Étnico-raciais. E então, assim, a minha temática mesmo é na construção de um livro infantil, né, dentro da temática, no caso, né, uma literatura afro-brasileira. Eu sei. Como é que isso está repercutindo na sua atividade como professora? Como é que o que você consegue captar nesses estudos que você está fazendo e que você transfere para as crianças na sala de aula? Está sendo muito rico, né, porque eu vejo assim como é importante, aquela questão, o conhecimento ele é libertador. Você tratar assim com propriedade questões, né, que não são passadas durante o período do processo de formação, porque na minha época, né, eu não tive esse momento, né, não teve um momento de você compreender melhor a lei, de você fazer pesquisa, né, você tem um tempo para fazer isso, que é algo que está acontecendo hoje comigo. Então, assim, eu vejo assim de uma forma diferente, abordo de uma forma bem diferente, algo assim que eu já fazia, porém, assim, hoje é algo assim mais envolvente, né? Eu falo da minha parte mesmo, né? Algo assim que mais envolvente e com mais conhecimento também, né? Porque querendo ou não, você acaba que pesquisando mais, você vai tendo acesso a mais informações relativo à temática. Então, assim... Você tem uma consciência muito maior do processo histórico e da realidade como um todo, né, professora? Exatamente, né? E aquela questão, assim, como hoje nas escolas, né? Vou falar, assim, de uma forma geral, né? Porque eu, quanto professora, eu percebo isso. Antes eu via assim que trabalhar de uma forma muito segregada, deixava apenas chegar em novembro para tratar mais essa questão. Como se fosse marcar a data comemorativa. Exatamente, como se fosse, né? Tem algumas questões assim que a gente poderia estar ali naquele momento, já durante todo o ano letivo, estar trabalhando, fazendo parte, porque, querendo ou não, é povo brasileiro, né? A forma Exatamente. Que foi constituída a nossa nação. Então, são coisas que sempre deixava lá para o final. E naquela correria toda de final de ano, e acaba que passava coisa assim despercebido, e assim se encerrava o ano, né? Mas essa questão... Essa discussão agora entrou no currículo de forma continuada, é isso que você está dizendo? Hoje, está mais presente no dia a dia. Hoje, assim, uma coisa assim que eu, né, gostei muito, que Linhares, né, está formando um grupo, né, de estudos em relações étnico-raciais. Então, assim, eu vejo já um avanço do próprio município entender a importância, né, de efetivamente trabalhar a temática. Né? Nós tivemos agora em outubro, né, professora? Ali no auditório da UAB, isso, né, ali, próximo ali da Secretaria Municipal de Educação, foi um seminário de 2 dias, 2 noites, né? Maravilhoso. Inclusive estive lá, eu acho que a resposta, auditório cheio, praticamente 250 pessoas ali, né? Que não é simples de você reunir para tratar dessa temática. Eu acho que foi uma iniciativa brilhante da Secretaria, de colocar essa temática na pauta do dia, né, para todo mundo, né, assim. E assim, aí você estava falando do grupo que você participa.
né? Então, assim, é um grupo ainda que, né, foi formado, então a gente está se estruturando ainda, né? Não tem muito o que falar dele neste momento. Eu sei. Mas a iniciativa de se criar esse grupo, né? E a gente ainda vai ter um momento onde a gente vai sentar, vai fazer, né, um roteiro, né, de estudo, obviamente. E isso, para mim, eu acho assim, um ponto muito importante, né, para o próprio município mesmo. Porque, querendo ou não, você pode trabalhar igual literatura, né? Literatura afro. Você pode trabalhar nas aulas de língua portuguesa. Existem cálculos matemáticos que pode ser, né, você pode trabalhar também em matemática. Isso já eu falando como, né, pedagoga, né, na parte pedagógica. Você pode então, trabalhar esse tema de uma forma interdisciplinar, né? Você envolver várias disciplinas, né? De cada. Hoje fala ano, né? Eu sou da época que falava série, né? De cada ano, né, professor? Então, veio assim, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse grupo também, né? E espero também contribuir com as minhas pesquisas, né, do mestrado também, com a experiência de vida, como professora também, né, de sala de aula, e que se torne grande aqui em Linhares e que outros municípios ao derredor também, né, venha ter essa mesma... como se diz, né? Que a gente consiga contaminar todo mundo aqui. Professora, aí você vai falar de 2 livros, né? Sobre a questão do racismo na educação. Qual vai ser o primeiro? Um livro, né? No caso, ele não está aqui, não está aqui, né? Ele é de Lilia Moritz Schwarnix, né? Não consigo falar o nome dela, né, direitinho, não. Aí... Calma que eu vou olhar aqui. Pode pegar o lembrete. Ai, Jesus. Nome de livro, a gente não é obrigado a ficar guardando, né? Schwartz, né? O Espetáculo das Raças. Ok. Né? É um livro, assim, que eu achei, assim, muito interessante, porque ele vem, assim, ela trata de uma certa época, de 1870 a 1930, nesse prazo aí, né, nesse tempo aí, vem falando sobre a questão da constituição da própria palavra raça, né, de como que hoje tem alguns requisitos desta época, por questões de poder, né, olha o que o poder fez com o ser humano, fazer com outro ser humano, né. Como é que de que maneira que o processo histórico repercute até hoje? Exatamente, né? Então, assim, tem até uma leitura de uma obra de arte. Inclusive no dia do seminário, né, essa mesma imagem estava presente, né? Eu falei assim, gente, olha só que coisa, né? Tá nessa obra. Então ela vem falando aí, né, bem assim, vem afunilando, né, todo a questão do poder, né? Queria falar, levou para o lado da ciência, levou depois para o lado da religião. Então, de tudo, de uma forma, eles queriam como eu vou falar? A gente está, né, o negro, a gente trouxe ele para ser escravo, mas é porque ele, né, pela condição que ele tem, que ele não é inteligente, né, como que um animal, de todas as formas tenta trazer para, né, a sociedade de que o que eles estavam fazendo era completamente normal. Era normal. Tem um filósofo europeu, eu não sei precisar aqui o nome, nem de que país que é, me parece que é alemão, que ele justificava o processo que para nós foi escravização, né? Dizendo que o negro não tinha alma. Se não tinha alma, você não precisa tratar como gente, né? Está presente nesse livro também. Exatamente. Você não precisa tratar como gente. Se não precisa tratar como gente, você trata de qualquer maneira. Não é assim? Então, outro livro, professora. Podemos falar? Tá. Pode falar. Esse daqui. Pode falar, claro. Tranquilo. Esse aqui, O Racismo no Brasil. É coisa de sua cabeça, né? Esse pode mostrar livro aqui, aí. Ele é de Aparecida de Jesus Ferreira. Inclusive, é uma das autoras que o meu orientador, né? Ele pediu para que eu estivesse lendo, devido à temática dela também, a abordagem. Vem falando aqui relatos, né? Relatos de igual nós estamos aqui, a gente, né, numa conversa, aí surge uma piada racista, né, um comentário racista. Então ela fez uma reunião dessas falas, né, dessas narrativas. Que eu falo que é o racismo na vida real, como ele acontece. Exatamente, né? Então ela fez, ela transcreveu. Que são atitudes racistas, né, professor? Tá, bem legal você trazer essa parte. Aí, aqui no livro, né, além dessas narrativas, aí vem umas perguntas, né, reflexivas, referente àquela fala,
né? Então, assim, eu achei muito interessante também, uma forma, não posso assim dizer que, né, seja descontraída, mas são coisas que a gente se pega no dia a dia, fazendo, né? Falando, e assim, rapaz, como que é importante fazer essa leitura desse contexto aqui, para eu vir refletir nas minhas práticas no dia a dia. Esse daqui também, ó, racismo e antirracismo na educação. Você pode mostrar, professora, por favor. Repensando nossa escola. Esse daqui é de Eliane Cavaleiro, né? Já é a 6ª edição desse livro, então a gente vê, né, que realmente é um livro que tem feito aí a diferença também, né? Aí aqui eu vou só... Posso? Claro né? Que sim. Como o ambiente educacional organiza o seu cotidiano para a presença do preconceito, de discriminações raciais diárias. De diferentes óticas, autores e autoras examinam nesta obra desde os livros infantis e juvenis presentes nesse universo até revistas especializadas em educação, né? Então aqui... vem trazendo essa questão, né, de como que está sendo abordado as leituras, né, a gente estava até conversando, falando sobre algumas literaturas hoje nas mãos das crianças, né, ela tem um teor racista ali por trás daquilo ali, livros também, que alguns deles eu até tirei da biblioteca da escola e guardei, né, onde a criança negra é sempre subjugada. Sempre né? Posição de submissão. Exatamente. Né? Então, assim, essa leitura, né, de que material que eu estou trazendo, estou levando para o meu aluno, né? Será que isso ele vai se sentir representado? Né? Como que o outro vai enxergar ele, né? Então, que tipo de expectativa que você está criando? Exatamente, né? Qual é o cidadão que eu estou formando? Obrigado por nos ajudar a enriquecer a agenda de entrevistas semanais do nosso programa Simpara Literatura. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ampliando o lugar de fala para as pessoas pretas que vivem na sociedade brasileira, que finalizamos essa edição do nosso programa Simpara Literatura. Quando você busca o conhecimento, você sente quando a divisão de rendas é injusta, você sente quando a divisão racial, vamos dizer, ela é perversa. Cinema, sempre gostei muito de cinema, então eu aprendi muito com cinema, e alguns filmes que eu vi quando era menino, hoje eu morro de rir, porque eles eram absolutamente contrários a mim enquanto etnia, e hoje eu entendo melhor isso. Então a gente só pode se defender quando você tem o conhecimento. O nosso mapa é diferente. O nosso mapa não aceita mais, não deve aceitar mais esta diferença. Eu sou negro, eu sou um coitado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, eu acho que nós temos que nos unir, porque até nós somos a maioria da população, melhorar as nossas escolas, melhorar a divisão de rendas, misturar melhor o comando político e ideológico, dar oportunidade para que todos aprendam o que podem fazer para melhorar o país. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Simpara Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.